Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Estou tentando me posicionar aqui para ver se a gente consegue ter uma visão da paisagem, né? Aqui no fundo, né? Aqui você está vendo cerca, da cerca fizemos um varal e tudo mais. Deus amados, deixa eu ver aqui uma posição melhor, que a imagem fique melhor aqui, tá? E dê pra gente gravar, acho que aqui tá bom. Vamos conversar um pouco a respeito de um assunto interessante que permeia a nossa sociedade, ou seja, que está em evidência na nossa sociedade. O ser humano em si, né, ele sempre foi atraído por si mesmo, pela sua curiosidade, pelo seu desejo de alcançar, possuir e ter, tá? Um dos maiores inimigos da raça humana é esse estado de espírito em que o ser humano vive, desejando sempre, a qualquer custo, alguma coisa. Ok? Vamos conversar um pouco. A finalidade aqui é sempre esclarecer fatos da nossa mente que envolve a cada um de nós. Não sou sábio na totalidade, eu tenho apenas experiência de vida, de aprendizado com pessoas sérias que me ensinaram e me doutrinaram, começando pela minha mãe, que ficou só com a gente quando meu pai faleceu, quando nós éramos bem pequenos, bem pequenininhos. O meu pai, ele veio a falecer, eu devia ter uns 6 a 7 anos. Hoje eu estou com 47 anos. Aí você vê que o meu pai, se não estou enganado, deve estar, salvo engano aí, deve ter falecido há uns 40, 41 anos atrás. A minha mãe me ensinou muito bem, me ensinou coisas boas, como respeitar o mais velho, respeitar o próximo, chamar as pessoas mais velhas do que eu de senhor. Depois eu comecei a namorar, quando eu comecei a namorar minha esposa, meu sogro um dia encontrei meu sogro e ele ficou parado me olhando e me estendeu a mão. Eu dei a mão nele, como nós todos éramos da mesma igreja, somos até hoje. Ele já partiu dessa vida para outra. E um dia ele me estendeu a mão e eu cumprimentei ele com a paz do Senhor, que é nosso cumprimento entre nós os cristãos. E ele falou assim: olha, aquele que namora a minha filha tem que me pedir bênção. Aí a minha namorada, na minha época, que hoje, graças a Deus, hoje é o dia dos namorados, talvez no dia que você vê esse vídeo, não será o dia dos namorados, mas eu estou gravando esse vídeo justamente hoje no dia dos namorados. São 6 horas e 35 minutos da manhã. Então ele falou: olha, quem namora aqui em casa, namora a minha filha, né, precisa me pedir bênção. Toda vez que me encontra, ou que vai na minha casa, ou que nós nos encontramos para ficar um período de tempo juntos, reunidos, o namorado tem que chegar aqui, me cumprimentar, me pedindo bênção. Eu achei um pouco diferente, porque, né, falei: não, a partir de hoje eu vou pedir bênção para o Senhor. E toda vez que eu ia encontrar com a minha namorada, que hoje é minha esposa, graças a Deus, nós estamos casados desde 1992, então vai fazer 28 anos que nós estamos casados, graças a Deus, quase 30 anos de casado, e ela continua sendo a minha namorada. E eu quero desejar para minha esposa aqui um feliz dia dos namorados, né? Eu não pude dar um presente à altura para ela devido a essa crise, e
falta de dinheiro, né? Não pude dar um presente à altura do que ela merece, mas eu quero agradecer a ela por ser essa namorada tão presente na minha vida, na vida dos meus filhos, uma mulher guerreira, batalhadora, lutadora, que tem cuidado de mim, que me entende, conhece o meu jeito, quando eu estou sério, quando eu estou diferente, ela me conhece, ela sabe o jeito que eu olho, ela já me conhece. É uma namorada que estudou, que me estudou e hoje tem sido uma fiel companheira ao meu lado. Eu fico muito maravilhado de tê-la como namorada e esposa. Quero desejar para ela um feliz Dia dos Namorados, para todas as pessoas que são casadas e que estão namorando, que pretendem casar, se unirem em laço matrimonial. Eu desejo aí um abençoado Dia dos Namorados, tá bom? Pode sair na gravação aí um dia que você vai assistir, que não seja o Dia dos Namorados, mas por conta do Dia dos Namorados, eu quero parabenizar todos os casais, viu? Por fazer parte da vida um do outro, dos seus cônjuges, lutando um pelo outro. O importante disso tudo é que quando estão juntos, a luta tem que ser um pelo outro. Aqui em casa nós temos um lema, né? Todos por um, né? Ou seja, nossa família precisa ser uma só, que se protege, que se cuida, que se preocupa um com o outro. Aqui precisamos ter uma balança equilibrada. Então, aqui em casa é todos por um, né? Quero desejar a todos os namorados e cônjuges, casais, um feliz Dia dos Namorados, em especial para minha linda esposa. Te amo. Bom, deixando essa parte, vamos conversar um pouco sobre assuntos que permeiam a nossa sociedade e que às vezes no lidar diário a gente... Eu tô sem aliança, tá vendo, né? É porque às vezes eu tiro para tomar banho e esqueço de colocar. Então, no nosso lidar diário, há coisas que nós não percebemos e vezes por outra nós caímos em situações adversas, num círculo vicioso da nossa vida, né? E às vezes somos consumidos pelos nossos próprios desejos e intenções. Isso que nós vamos conversar um pouco nesta manhã. E eu quero dar o título dessa conversa, para ficar bem sintetizado, é apenas um bate-papo informal, que é aquele bate-papo que as pessoas conversam, né? Eu não quero aqui seguir esboço, linha de entendimento gerais, porque isso demanda tempo e vai atrapalhar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu vou ler aqui uma leitura de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18. E nós vamos conversar um pouco, dizendo assim, o título que eu estava querendo dizer, Tempos de Vanglória, né? Estamos vivendo tempo de vanglória. E é sobre esse assunto que eu quero falar. Alguém perguntou, o que é vanglória? Vanglória é aquela glória que ao invés de produzir vida, né, traz tristezas, angústias e morte. Divisões, separações, intrigas, brigas, né? Pessoas que não se conversam, não se falam, e depressão, desejo de suicídio, uma série de coisas, e é a vanglória, que às vezes as pessoas elas caminham por uma rota, e essa rota consome tantas energias dessa pessoa, que em parte ela não consegue enxergar o lado bom da vida, o que ela pode produzir, quem ela é, a importância que tem.
Há muita gente agora com desejo de morrer, se suicidar, enquanto nós estamos conversando aqui. Alguém está se suicidando em alguma parte do país ou fora do país. Por quê? Quando nós entramos em dificuldade, onde as nossas reservas, o nosso poder aquisitivo diminui, nós muitos pensam em suicídio ou pensam em outros tipos de coisas, simplesmente por causa da vergonha que terá de seus amigos, que as pessoas vão dizer de mim. Isso é vanglória, onde faz com que o status, a posição social esteja acima da vida humana. Vanglória. Mas vamos ler aqui para você entender que às vezes nós achamos que dinheiro, propriedade está acima da vida. Vamos ler um pouco? Vamos conversar? Vamos lá. Verso 18 porque esse texto ele tem o subtítulo dele, né? Exortação à santidade, começando a partir do verso 13, mas eu quero ler a partir do 18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou que se corrompe, ou que se perde, ou que se termina, ou que se acaba, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Não foi ouro e nem prata. Se nós falarmos isso, alguém vai dizer: você está falando isso porque você não tem. Vamos correr um pouquinho então? Verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como deu de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, de mim, de você. Agora o verso 21, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Vamos lá. Verso 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O apóstolo Pedro, ele está dando ênfase, né, no valor que o ser humano tem, que não é a prata e nem o ouro que pode tomar evidência sobre nós. Não. O que ele diz aqui já no início? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se desfaz com o tempo, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque na vã maneira de viver, nós entendemos que é o volume das coisas que determina quem somos. No atual momento que o mundo vive, em que nós queremos expor sempre o lado bom da nossa vida, né? Que estamos alegres, que estamos felizes, que estamos bem vestidos, que tomamos um avião, viajamos de um país para o outro, para o exterior e tudo mais. Isso faz parte do nosso ego humano. Eu, quando era garoto, quando era novo, eu trabalhava numa empresa e acima dela era uma rota de aviação. E é igual aqui em casa também. A rota da aviação, ela passa um pouco acima da minha casa ali, que vai para o Rio de Janeiro, que vai e vem, é a rota Rio-Espírito Santo, passa aqui. Quando eu venho de outros lugares, às vezes eu vou a trabalho, né? Graças a Deus,
A única maneira que eu consegui de andar de avião hoje foi a trabalho. Todas as viagens que fiz foi a trabalho. Entendeu? Vezes por outra, eu preciso sair, a empresa manda me buscar aqui em casa, manda o táxi me pegar aqui, me coloca em Vitória, lá já tem o voo me esperando, ou seja, no horário que foi marcado, embarco e vou atender aquela empresa. Então a empresa custeia minha viagem, custei o táxi aqui, custei o táxi lá que estão me aguardando. Quando eu chego lá, o táxi já está lá na porta do aeroporto, me aguardando para me levar para o destino onde eu tenho que ir. Então, às vezes nós achamos que essas coisas nos elevam. Em parte, na cabeça do ser humano, dá um certo status. Poxa, fulano, né, ele tem, fulano possui, fulano tem a roupa melhor, fulano tem um sapato melhor, Beltrano tem um carro melhor, Cicrano tem a casa melhor, Beltrano foi para Dubai, foi para isso, foi para aquilo. Então isso cresce um sentimento dentro do ser humano de que aquela pessoa é super, sabendo que todo ser humano ele poderá, né, adquirir e usufruir aquilo que ele precisa para a vida dele. Se um homem lutar, ele pode nascer do zero, ele pode nascer numa vila mais pobre da face da terra, mas se ele falar assim, eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família, ele muda. Ele precisa lutar, começar cedo, deixar de folgar. Qualquer rapaz, qualquer moça que nós vemos na sociedade, alguns dizem que é vítima da sociedade, que não tem privilégio igual às outras classes. Bobagem. Há alguns que, dependendo do estado ou do lugar onde esteja, dependendo da região onde mora, concordo que tem um grau de dificuldade, sim, concordo. Mas há outros que têm a faca e o queijo na mão, mas e ignora, não dá atenção, desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, os pais gastam dinheiro, investimento e tudo mais, e não se importa. Então, muitas coisas não estão tão relacionadas à pobreza, está relacionada à falta de aptidão da pessoa em querer aproveitar as oportunidades que tem. Com isso eu não excluo aqueles que estão passando uma vida miserável e difícil. Eu sei que tem. Eu já fui muito pobre. Rico eu não sou, mas eu já fui pobre. Eu já morei em lugares que não tinha esgoto, água encanada, não tinha nada. Vivia uma vida simples, bem simples. Hoje é diferente. Mas o que eu fiz lá atrás? Falei, não, eu vou trabalhar pelo menos para dar um sustento melhor à minha família e tudo mais. Mas se eu ficasse naquele estado lá de vítima, lá atrás, hoje eu não sei o que eu teria para contar. Então o que eu quero dizer aqui? Fora isso tudo que é a questão normal do ser humano, nós vivemos um tempo de vanglória. Por que Eva decidiu quebrar um mandamento lá no jardim? Ela quebrou um mandamento, junto com ela, Adão quebrou também. Porque foi feita uma proposta para ela que ela e seu marido, olha, se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Olha só, a criatura pensou, poxa, se eu vou ser igual o meu Criador, vou ter o poder que ele tem, ele teve o poder de criar isso tudo aqui, eu vou experimentar para ver o que vai dar. Então, a sociedade, ela vive dessa forma. Às vezes, as pessoas assistem muitas, eu nem sei quais são os títulos das novelas que tem nesse Globo, nesses canais que passam novela, certo? Eu não sei, assim, qual o título das novelas desse canal Rede Globo aí, eu não sei, que eu não assisto. Agora, as pessoas olham, né, as atrizes, os atores, as pessoas bem vestidas, bem arrumadas, elas vislumbram aquilo, né? É proibido andar bem arrumado, bem vestido? Não, eu até gosto. Eu estou falando
quando nós colocamos no nosso coração as coisas acima do valor que temos. Qual é o teu valor? Qual é o meu valor? O meu valor consiste na prata que eu tenho, no ouro que eu tenho. O meu valor consiste nos bens que eu tenho. Isso é um perigo. A sociedade atual, a maioria, por isso que o que faz, vem comigo, o que faz um político ganhando aí seus 30 e tantos mil, você não ganha isso, ganha? Acho que poucos que vão assistir esse vídeo aqui ganham esses 30 e tantos mil aí. Mas o que faz um agente público ganhando um salário desse se envolver em um esquema de desvio de dinheiro? É a mesma síndrome do início de tudo lá no Éden. A pessoa se fecha para tudo que pode acontecer. Ele se fecha para que um dia ele se fecha e não consegue enxergar que um dia ele pode ser investigado pela polícia, que ele pode ser condenado à prisão, que ele pode ser historicamente desmoralizado, desmoralizar a sua família e entrar para os anais da história, nos livros de história, nas escolas, de um homem que participou de um esquema de corrupção. Por quê? Como você me explica uma pessoa vivendo com um salário mínimo, né, que é o que é dado para um pagamento, como base de pagamento na nossa sociedade, na nossa economia? Uma pessoa consegue sobreviver com um salário mínimo e uma pessoa ganhando mais de 30 mil reais, ele faz o que aquele simples pobre não faz. Como que você me explica? Aquele indivíduo, mesmo agora nesse estado de pandemia em que nós estamos vivendo, por que tais agentes, eles acham que estarão imunes entrando num esquema de desvio de dinheiro de pessoas que estão sofrendo, precisando de socorro, né? E às vezes os mesmos que desviam são os mesmos que criticam o atual presidente. Você vai entender? Isso é ser humano. Então nós vivemos tempo de vanglória. É aquele tempo em que nós valorizamos muito mais as coisas materiais do que a nós mesmos. Qual é o teu valor? Qual é o valor da tua esposa? Qual é o valor dos teus filhos? Qual é o valor da tua família? Nós podemos viver uma vida bem simples, sem sermos consumidos pelos nossos desejos. Aí quando você volta aqui, ó, eu leio aqui em Paulão, no livro de Tiago, capítulo 4, o que diz? Capítulo 4, a partir do verso 1. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? O verso 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aí o verso 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Ou seja, hoje nós vivemos um tempo que as pessoas discutem quem tem mais, discutem quem está bem mais vestido, discutem, mas a vida humana, o que nos mantém de pé, o fôlego de vida, nós não damos importância. E às vezes nós somos tão ingratos que não falamos nem um obrigado, pelo menos, com Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por nos dar a vida, por permitir que na nossa casa chegue a água, chegue a energia, o alimento. Já foi provado esses dias nas calamidades que nós tivemos, que nossa força, nosso poder aquisitivo, ele não tem nenhum valor diante das catástrofes. As enchentes que nós enfrentamos poucos dias atrás aqui no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e em outros lugares, mostraram
que o nosso dinheiro, as nossas estruturas, elas não são de nada. E de que nós sabemos que há um Deus soberano, poderoso, sobre a nossa cabeça, justo e fiel. Ele quer nos abençoar. Mas nós às vezes o ignoramos. Nós só o chamamos quando nós estamos precisando de algo. Nós só se aproximamos de Deus para falar com Ele quando nós precisamos de alguma coisa. É crescente o número de ajuntamentos de pessoas que vão apenas buscar a Deus apenas para receber os bens materiais. Mas dentro dos seus corpos, dentro do corpo de cada um desses indivíduos, há uma alma que geme clamando por salvação e a pessoa não consegue enxergar. Por que tem pessoas com baixa aptidão, mesmo que tenha tudo, não tem desejo pela vida? Por que tem pessoas que têm aquele desejo de se suicidar? Por que tem pessoas divididas? Por que tem pessoas brigadas? Por que tem pessoas que não se falam? Por que tem pessoas que vivem trapaceando, vivem tirando vantagem da vida do outro? Isso tudo por causa dos deleites. Então nós vivemos um tempo de vanglória, em que a pessoa não dá mais valor à sua vida. Ele quer viver intensamente até o dia que ele falecer, seus amigos levarem para o cemitério. Ele acha que quando ele for enterrado ali, acabou para ele. Não, depois dali, amigo, você tem que bater um papo com o Criador, vai ter que explicar para ele. Se nós agimos mal, vamos receber o nosso salário por aquilo que agimos mal. Se nós fizermos o bem, nós vamos receber o nosso salário pelo bem que fizemos. É simples a conta. Então nós vivemos num tempo de vanglória, em que as pessoas estão muito preocupadas com o seu exterior, elas se consomem. As pessoas se consomem a si mesmas por causa de uma coisa material. Uma coisa material. E nós podemos viver de maneira simples, sem poder deixar que essas coisas tomem conta da nossa cabeça. Desculpe, a sirene está tocando. Tá bom? E as pessoas, a nossa sociedade, as crianças vão crescendo, aprendendo esse comportamento ruim que as pessoas têm. Nós vemos que as pessoas pouco se respeitam nos dias atuais. Há poucos respeitam às autoridades, aos pais, aos pastores, aos líderes, ao presidente, às autoridades. As pessoas são ignorantes, muitas das vezes no trato, são ásperas. Eu, quando passei a assistir algumas comissões, algumas reuniões, né, de políticos no Congresso Nacional, no Senado, que eu gosto de assistir para ver o posicionamento de cada um, eu percebi, principalmente acontece na Câmara dos Deputados, eles são sem educação, ofende a pessoa e depois não querem ser ofendidos. Alguns se acham tão poderosos nos direitos que tem, que no direito dele ele quer falar o que ele quer. E depois ele se retira da sala porque ele não quer ouvir o que o outro vai falar. Nós vivemos esse tipo de hipocrisia de alguns que acham que são o dono do pedaço. E que daqui a pouco qualquer um de nós vamos descer a sepultura, seja o rico, seja o pobre, seja o presidente, seja o deputado, seja o senador, seja o governador, o prefeito. Há momentos que, dependendo da posição social que temos, achamos que somos deuses. Esse é o tempo de vanglória que vivemos. Mas nós somos seres humanos. Daqui a pouco nós vamos ter que descer a sepultura. E tudo aquilo que nós desejamos vai ficar até na porta do cemitério. Então nós podemos viver uma vida simples, podemos viver uma vida sem esse estado de espírito que nos confronta. Há pessoas que têm tanta gana para poder ter, possuir e ser, que oferece a sua alma até para o diabo. Qual é o valor que temos? Qual é o teu valor? Precisamos observar isso. Que Deus abençoe a tua vida. A nossa conversa aqui, esse bate-papo, é apenas para nós termos clareza de vida, de que a vida que nós vivemos, que nós temos, que foi dada por Deus, ela vale muito mais
do que o ouro e a prata, conforme diz lá na carta de Pedro, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Nós vivemos tempos de vanglória, mas se nós quisermos viver uma vida sem esse peso da morte sempre encostando na gente, nós precisamos olhar um pouco mais para Deus, aonde teremos o sentido da vida, onde saberemos o nosso real valor, que Ele está acima das coisas materiais. Que Deus te abençoe. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.